Queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, é com muita alegria que eu convido vocês a participarem desse nosso último culto do ano de 2020. Com certeza um ano com muitas dificuldades, mas com muitas vitórias. Deus tem agido, Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje e eternamente. E é esse Deus que nós vamos louvar, adorar e exaltar e agradecer por tudo que Ele tem sido e o que Ele tem feito. E também vamos rogar ao Senhor pelo próximo ano, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer de orientação, de direção. Que você possa se alegrar, que você possa celebrar e que, sobretudo, o seu coração seja de muita gratidão e também de esperança pelo que Deus ainda fará em nossas vidas. Tenhamos todos um bom culto e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos presenteado com mais um ano novo. Ajuda-nos, ó Deus, para que esse ano seja realmente novo. Para começar, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor nos transforme. Muda-nos, ó Deus, para que a mudança desse ano novo comece por nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a lermos mais a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a estudarmos mais a Tua Palavra, a buscarmos mais a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorarmos o nosso momento contigo, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a orar mais e mais para falarmos mais e mais contigo. Ó Deus bendito e amado, entregamos a Ti, não só todos os dias desse ano, mas todos os dias das nossas vidas. Tudo entregue a Ti. Nossos dias, nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, estudos, enfim, nossos sonhos, tudo colocado em Tuas mãos, consagrado a Ti. Deus, clamamos a Ti, direciona-nos com sabedoria. Direciona as nossas palavras para que sejam abençoadoras, ó Pai.
Direciona as nossas ações para que sejam acertadas, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Ó Pai de amor, entregamos, ó Deus, as crianças e adolescentes das nossas famílias, da nossa igreja em Tuas mãos. Ó Deus bendito, que o Senhor não permita que nenhuma delas venha se perder. Pai de amor, também entregamos em Tuas mãos, Senhor, todos os nossos familiares que ainda estão longe de Ti. Que o Seu trabalhar, o Teu Espírito Santo, ó Deus, nesses corações tão endurecidos tantas vezes, possam ser quebrantados, ó Pai. Usa-nos, ó Deus. Aqui unidos, ó Pai, clamamos a Ti, usa-nos, somos instrumentos do Senhor. E que o Senhor nos direcione no momento oportuno, de acordo com a Tua vontade, para falarmos de Ti, para aconselharmos, ó Deus. Mas queremos clamar a Ti, ajuda-nos, ó Deus, a darmos bons testemunhos de vida, ó Pai. Para que as pessoas olhem para as nossas vidas e enxerguem a Tua presença, Senhor, e queiram isso para a vida delas, ó Pai. Ó Deus bondoso, nós não sabemos como serão os dias desse ano, mas Tu sabes todas as coisas. Por isso, ó Deus, clamamos a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um ano de paz na Tua presença. Oramos, pedindo perdão dos nossos pecados e agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, esse ano foi um ano difícil para mim, confesso. Em janeiro perdi meu esposo, fiz 2 operações de câncer esse ano, mas em Provérbio 19:21 diz: muitos
propósito há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerão. E Deus, os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Venci, fui cercada de carinho pelas minhas filhas, meus genros, meus netos, meus amigos, e aqui posso contar. Há 3 palavras que me seguem: fé, esperança e perseverança. Eu venci. Estou aqui cercada de fé. Consegui vencer todos os problemas que passaram na minha vida. Venci mais por 2 vezes o câncer. A minha fé continua inabalável. Minha esperança e a minha perseverança de servir ao Senhor. Então só tenho a agradecer. Não posso considerar que foi um ano mau. Foi um ano cheio de problemas. Mas não foi só para mim, foi para todas as pessoas. Mas vencemos. Porque o Senhor nos ajudou e me ajudou de uma maneira muito boa. Eu consegui vencer. Estou aqui para contar a minha vitória. Obrigada a todos que estão me ouvindo nesse momento. Olá a todos que me assistem, amigos, irmãos. O sentimento que tenho para o ano que estamos encerrando é gratidão. Gratidão principalmente pela vida preservada. A minha vida, da minha família, amigos, as pessoas em geral. Continuar vivendo significa que devemos prosseguir progredindo. Então eu agradeço a Deus por terminar esse ano me entendendo melhor e percebendo melhor o valor da minha família e o meu valor pessoal e também de outro grupo de convivência de tamanha importância que é a igreja. Então eu sou grata a Deus pela família Moriá, por todos os irmãos que nesse período compartilharam mensagens, oraram e principalmente dispensaram o seu carinho e atenção. Obrigada a Deus, obrigada família, obrigada irmãos, obrigada. Oi meus irmãos da Igreja Moriá, meus amigos, estou com muita saudade de vocês. Muita saudade mesmo do pastor, da pastora, de todos vocês. Me perguntaram o que Deus fez na minha vida. Deus, Ele me deu a vida quando eu nasci. E Ele me deu a vida quando eu quase morri. E hoje Ele está me dando um neto, que é o meu sonho. Ele me deu saúde. Ele está me dando saúde. Ele me deu força. Se eu for contar tudo que Ele me deu, eu ficaria o dia inteiro falando. Ele é tudo de bom. Ele me deu a igreja para seguir vocês, para seguir a Deus. Ele me deu paz. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer que você, vovó, agradecer pela minha vida que Ele me devolveu no leito de hospital, quando o médico falou, não tem mais jeito, de hoje ela não passa. E Deus me fez acordar. E estou muito feliz de estar aqui mandando esse recado para vocês. Então, Deus não fez, Ele faz. E que Deus abençoe todos vocês. 2020 para mim foi um ano de desaceleração. Foi um ano de aprendizado. Um ano de introspecção, devocional a Deus, de colocar as conversas em dia com o Senhor Deus. Foi um ano de muito trabalho no que diz respeito a estudo. Quando nós paramos, freamos o nosso dia a dia, você consegue estabelecer metas, avaliar tudo que você fez. E este ano de 2020 foi o que eu fiz. Aliás, acredito que Deus tenha me ensinado
desde 2018 a viver o ano de 2020. Perdi meu emprego, entreguei minha casa, hoje moro com minha irmã, uma irmã que cuida de mim desde 1 ano e meio de idade. Meus filhos estão trabalhando, todos saudáveis, minhas netas estudaram, passaram com louvor, estou terminando meu 5º semestre de faculdade. Tenho aprendido, sendo encorajada todos os dias a entender a soberania de Deus. Isso tem me alegrado. Descobri que preciso de cuidados, mas as pessoas ao meu lado também. Sou frágil, mas que as pessoas também são frágeis. Descobri que para ser, eu preciso do outro. E isso foi uma lição assim importantíssima. Graças a Deus pelos amigos, pela Igreja Moriá, pelo Evangelho, por tudo que Deus me ensina diariamente. Que venha 2021, porque eu estou pronta para trabalhar. Olá, irmãos. Com as graças de Deus, conseguimos chegar ao final deste ano com saúde e paz. O Senhor tem nos sustentado a cada dia e eu quero agradecer as orações dos amigos que todos os dias nos unimos para orar uns pelos outros e recebemos muitas bênçãos todos os dias. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho do que foi esse ano de 2020. Foi um ano bem difícil, mas em que eu pude enxergar mais e mais o agir de Deus em cada detalhe da minha vida. Deus proveu de uma forma tão incrivelmente maravilhosa que mesmo os nossos recursos aqui em casa sendo diminuídos para 1/3 do que ganhávamos, não nos faltou nada. Mas mesmo assim, toda essa tensão de vírus e pandemia me trouxe muito medo. Às vezes as pessoas me veem, mas nem imaginam o quanto eu sinto medo. Acredito até que seja por isso que uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia se encontra em Isaías 41:10, que diz: não temas, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Deus sabe de todas as coisas e conhece os meus medos. E todas as vezes que eu tive medo, eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus, entregando os meus medos a Deus e pedindo para que Deus tirasse esse medo de mim. E eu me senti em paz, porque eu sentia que Deus me acolhia nessa oração. Deus tem suprido as nossas necessidades, temos mais do que precisamos, temos mais do que merecemos e precisamos reconhecer isso. Deus não nos abandona de forma nenhuma, nunca. Sua promessa é sempre cumprida e Ele prometeu não nos abandonar. Ele prometeu estar conosco todo o tempo. Ele prometeu que nada nos faltaria. Então eu recebi e acreditei nessas palavras, que se encontram na Bíblia e tenho conseguido viver em paz. Deus é abençoador e meu coração é completamente agradecido a Ele. Um beijo grande para todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz,
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Falar das bênçãos de Deus, nossa, quantas bênçãos, quanta alegria, quanta paz no meu coração. Eu já tive muitas depressões e já fiquei muito mal. Não acreditava em Deus, não acreditava mesmo. Depois que eu conheci a palavra, depois que eu conheci a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, foi maravilhoso. Eu aprendi a confiar em mim, a confiar nas minhas palavras, no meu caminho, na minha fé, que é muito importante. E Deus me fez outra pessoa, a entender muitas coisas. Aprendi a ter a paciência no momento certo, na hora certa de Deus, e isso é maravilhoso. Só ao acordar, ao ver o sol, já é uma bênção. Eu acho que essas bênçãos eu tenho todos os dias. Deus é maravilhoso, não tem palavras para se dizer dele. Ele me cuida de mim todo dia, ele me mostra a cada dia o seu poder. Eu só tenho a agradecer essas bênçãos que eu recebo, agradecer esse carinho, agradecer a fé, agradecer ao que eu sou hoje, porque eu mudei muito a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de até me comportar. E eu tenho muito a agradecer a Ele. Bênçãos é difícil, é muito difícil. A gente tem que agradecer, não só pedir, né? E eu agradeço. Às vezes eu me fecho no meu quarto e converso muito com Deus, para que Ele me mostre, para Ele que fale para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir. E Ele vem me mostrando tudo isso. Eu agradeço de coração ao meu Deus e ao seu Filho Jesus. Amém. Olá, irmãos e amigos. Sobre esse ano que está acabando, esse ano de 2020,
Para mim, a palavra é gratidão. Eu estava vendo aqui na Bíblia que em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo é interessante porque está falando em tudo dai graças, né? Então também temos que dar graça nas dificuldades. Mas eu particularmente tive um ano bom, graças a Deus, um ano de vitórias, um ano assim que para mim é só gratidão mesmo. Agradeço a Deus pelos meus filhos, que todos ficaram bem, todos conquistaram seus espaços. E também o meu pai, que estava muito, muito doente. Deus ajudou meu pai, ele teve todo o apoio. Viajei para lá no norte de Minas, fiquei um pouco com ele. E agora, nesse finalzinho de ano, meu pai está, nossa, muito bem, fez todo o tratamento. E não vamos dizer que foi fácil, não foi nada fácil. Foi muitas lutas, muitos medos, muitas dificuldades. Mas graças a Deus meu pai conseguiu passar por isso e tá curado, vamos dizer assim. Curado mesmo, graças a Deus. A médica ficou impressionada com os resultados dos exames dele a respeito do câncer que ele tinha no intestino. Então a minha palavra é gratidão. É claro que fiquei bastante triste, que chorei, que fiquei angustiada em vários momentos, porque perdi conhecidos, perdi também, fiquei sabendo de amigos que se foram, e também as notícias na TV da violência, da falta de amor, e essas coisas entristecem bastante nossos corações. Mas, particularmente comigo, graças a Deus, é só gratidão. E é isso, irmãos. Irmãos, esse ano foi uma bênção. Trabalhei bastante, consegui pagar as contas e também comprei algumas coisas que eu precisava para casa. Meus filhos estão bem. Eles estando bem, eu também estou bem. Estou agradecida pela igreja, pelos pastores, por todo o apoio que eles nos dão. Irmãos, também agradeço a vocês que não ficaram longe, que mesmo pelo Zap, pelo celular, mandavam uma mensagem de conforto, de carinho. E um feliz ano novo. Olá, amados. Olá, amados. Olá, família Moriá. É uma alegria estar com vocês, trazendo uma palavra de experiência que a gente passou nesse ano 2020. Mesmo estando presos, eu considero que foi um ano de bênçãos, porque eu persegui o alvo de verificar bem Mateus 6,33, que diz o seguinte: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E glórias a Deus que eu consegui estar em paz com o meu coração, com alegria e realmente buscando o reino de Deus. Quando eu lembrava muito dessa canção, que diz o seguinte: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Então, no amor ao Senhor, a gente encontra essa paz. Eu também, nesse meu propósito de perseguir Mateus 6,33, eu procurei não estar orando 2, 3 vezes, mas orar o tempo todo. Desde as pequenas coisas, entregar ao Senhor para adquirir essa paz dentro do meu lar, em paz com os meus queridos, com o esposo e com todos. Eu agradeço a Deus e peço que o Senhor possa estar abençoando cada um dos irmãos e das irmãs da mesma forma, que possamos aproveitar esta pandemia para nos aproximarmos mais do Senhor, porque temos até um pouquinho mais de tempo. Amém? Boa noite a todos da Igreja Moriá. Hoje eu estou aqui com o Benjamin. Bom, eu acho que neste ano tão difícil, a maior bênção que nós podemos receber de Deus este ano
foi estar com aqueles que nós amamos, saber que Deus cuidou, protegeu e deu muita saúde a todos nós. E espero que em 2021 essa bênção se faça presente em nossas vidas. Um grande beijo a todos. Olá, irmãos da Igreja Batista Moriá. Estou aqui com meu companheiro Davi e eu tenho muito que agradecer a Deus por ter sido um ano tão difícil e mesmo assim Deus tem protegido e livrado todas as pessoas que a gente ama. Meus filhos, minha esposa, minha mãe, minha irmã e todos os meus amigos e meus irmãos da Igreja Batista. Tenham um bom ano para todos, feliz ano novo e que 2021 a gente possa se reunir novamente e aprender mais sobre Deus. Olá, irmãos e amigos da Moriá, estou aqui em nome da minha família para agradecer a Deus pelo ano de 2020. Com certeza não foi um ano fácil para ninguém, mas Deus nos abençoou e nós estamos aqui gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Muitos nossos planos foram frustrados, acredito que com todo mundo isso aconteceu, mas Deus tem cuidado de nós e devemos ser gratos a Ele. Em fevereiro, a Olivia ficou quase uma semana internada e foi um grande susto pra gente, mas com a graça de Deus nós podemos vê-la hoje cheia de saúde e alegria e somos gratos a Deus porque Ele cuidou dela. Somos gratos também a Deus porque mesmo no meio da pandemia eu tendo que me afastar do meu trabalho, Deus cuidou de nós e o trabalho do Ricardo foi mantido e ele pôde trabalhar de casa e nada nos tem faltado. E também, em meio à pandemia, tivemos a notícia da minha gravidez e estou agora esperando o Heitor, meu segundo filho, nosso segundo filho, e somos gratos a Deus também pela família que Ele nos permitiu ter. Algumas pessoas sabem, eu já contei algumas vezes que eu já cheguei a escutar de mais de um médico que eu não poderia ter filhos, mas Deus é tão bom e tão misericordioso e nós temos hoje a Olivia e em breve teremos aí o Heitor conosco também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, foi um ano em que muitos dos nossos planos foram frustrados, mas um ano de muito aprendizado, porque é muito bom saber que os nossos planos podem ser frustrados, nós temos metas que não atingimos, objetivos que não conquistamos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados e os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então eu e a minha família somos gratos a Deus pelo ano de 2020. Um beijo para vocês. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar com cada um de vocês, ainda aqui no modo à distância, esse último culto do ano de 2020. É bom celebrarmos as vitórias, as conquistas, celebrarmos o cuidado de Deus para as nossas vidas ao longo desse ano tão diferente, tão singular, mas um ano em que sentimos o cuidado e o amor de Deus em cada detalhe. Nesse momento, gostaria de refletir com os irmãos um pouco sobre a passagem do ano, o ano que passou e o ano que começa. Tipicamente, nós, nesses dias de final de ano, fazemos duas coisas. Às vezes fazemos uma retrospectiva daquilo que vivemos e daquilo que passou e aconteceu, e também fazemos uma prospectiva, uma estimativa daquilo que virá pela frente, ou seja, fazemos uma lista de sonhos, desejos e coisas que queremos realizar no próximo ano e fazemos um balanço daquilo que já passou. De fato, muitas vezes a gente vê programas de televisão nessa época e é comum vermos a retrospectiva do ano que passou e as perspectivas também. E quando a gente olha na retrospectiva do ano de 2020, muito provavelmente, até daqui a 100 anos, talvez 150 anos, 2020 vai ser lembrado como o ano da pandemia. O ano em que o mundo mudou. O ano em que nossos relacionamentos
mudar, que a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ensinar os filhos mudou de uma forma muito marcante e acentuada. Essa talvez vai ser, então, a característica principal desse período. Mas, por termos um ano muito típico, talvez a gente esqueça de muitas coisas também boas que aconteceram, coisas que nós aprendemos a fazer, coisas que nós conquistamos nesse ano, coisas positivas, que talvez vão ser um pouco encobertas sobre aquilo que nós lembramos, às vezes, em termos negativos. É interessante que quando chega nessa hora, nesse momento de avaliarmos aquilo que passou, a gente às vezes pode pegar, e algumas pessoas têm esse hábito, de pegar a lista que fizeram no final do ano passado, e quais que eram as expectativas, quais que eram os sonhos para 2020. E às vezes quase que ticar e marcar, isso eu consegui, isso eu não consegui. E às vezes, algumas desses itens dessa lista nós passamos para o ano seguinte. Então, algo que eu não consegui fazer em 2020, eu quero ou penso e desejo fazer agora em 2021. De uma certa forma, então, nós estamos agora na entrada de um ano novo com novos sonhos, com novas expectativas, uma nova lista de coisas que queremos alcançar. Essa lista muitas vezes inclui questões ou desejos ligados à área do trabalho, do sustento, área ligada à saúde, sonhamos, desejamos ter um ano que se inicia com muita saúde, não só nossa, mas nossos familiares, questões ligadas a estudo, sonhos de conquistar coisas que nós não conseguimos conquistar, sonhos, desejos ligados a relacionamentos familiares, ou às vezes o solteiro, a pessoa que não namora, ou viúvo, ou divorciado, sonha em encontrar uma pessoa e constituir uma nova família. E muitas vezes, então, nós nos perguntamos: o que realmente é prioritário nessa lista? O que nós não podemos deixar de fora? O que devemos esperar? Qual que deve ser o primeiro, talvez o único item da nossa lista para o ano de 2021? Quando fazemos uma lista, nós fazemos uma lista porque tendemos a esquecer coisas. Quando a gente pensa em fazer uma lista do supermercado, porque tem muitas coisas que eu não consigo guardar na memória e eu posso esquecer. Então eu coloco lá tudo que eu tenho que comprar. Se eu não anoto, eu posso esquecer. No entanto, existem situações que a gente não precisa de lista. Situações em que a gente só tem que resolver um único item, um único problema. Então, se eu estou fazendo um bolo, eu percebo que no meio da massa, que já estou começando a preparar, não tem fermento, eu posso pedir para uma pessoa vá rapidamente no mercadinho e compre um pote de fermento, uma latinha de fermento. Essa pessoa não precisa fazer uma lista, tipicamente, porque só tem um item, só tem a coisa realmente importante. Ela não vai esquecer. Pois bem, nessa noite eu queria refletir com vocês sobre o que devemos ter na lista, o que não devemos ter, o que podemos ter para sermos bem-sucedidos no ano de 2021. E ainda, para vivermos ou lembrarmos do ano de 2020 de uma forma boa, de uma forma que reflete o cuidado de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 a 14. A carta de Paulo aos Filipenses marcou muito nesse ano de 2020. E esse trecho, essa parte da Bíblia, ela tem me falado principalmente esse final de ano, sobre o que é importante e o que não é importante. Nos versículos 13 e 14 da carta de Paulo aos Filipenses diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa passagem porque ela destaca o item importante que Paulo descobriu, uma coisa que ele faz, e que talvez nós possamos pensar nessa nossa lista como uma coisa que devemos fazer. Na passagem, embora seja dito uma coisa faço, os versículos 13 e 14 falam de uma coisa, mas que leva a outra, que leva a outra, são coisas encadeadas. Então, uma coisa eu faço, eu esqueço, e à medida que eu esqueço, eu avanço rapidamente, eu avanço correndo para um alvo específico. Esses elementos, esquecer, avançar, correr para um determinado alvo, talvez seja o grande item da nossa lista para 2021. Então, o primeiro passo, Paulo fala que ele esquece das coisas que para trás ficam. É curioso porque muitas vezes na nossa vida nós somos estimulados a lembrar. Quando a gente vai para a escola, o tempo todo o professor falava, não esqueça disso, isso é importante. Nós pais, na relação com nossos filhos, a gente quer enfatizar o tempo todo as coisas importantes para que ele não esqueça. Nós fazemos a lista para não esquecer. Mas paradoxalmente, ou aparentemente contraditório, Paulo fala que precisamos esquecer coisas. Porque algumas coisas que nós carregamos e lembramos, elas nos impedem a caminhada. Então a pergunta é, o que nós temos que esquecer de 2020? O que nós temos que esquecer da nossa vida até agora? As coisas que impedem a nossa caminhada. Impede a nossa caminhada a vitória, impede uma caminhada que seja rápida para essa vitória. No entanto, quando a gente volta para alguns versículos anteriores dessa passagem, Paulo ele refere a história dele. Ele fala de coisas que ele lembra da vida dele. E depois, ao apresentar essas coisas que ele lembra, ele chega à conclusão que ele precisa esquecer algumas dessas coisas para ir adiante. Então, no versículos 4, 5 e 6 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala o seguinte, versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, então, ele descreve parte significativa da história dele, da vida dele, de coisas que ele fez antes da conversão, como um judeu fariseu, como um judeu perseguidor dos cristãos, como um judeu que seguia as leis estritamente. E tudo aquilo que ele poderia quase que se orgulhar de ter feito, todas as conquistas que ele teve, que fez com que ele chegasse até ali, ele toma uma decisão. Ele vem tomando essa decisão. Esquecer as coisas que ele fez, que eram coisas que possibilitavam com que ele se gloriasse ou se vangloriasse na carne dele. Então, na história de Paulo, e a conversão dele, a gente conhece bem, vendo em Atos, depois das cartas de Paulo, ele traz na vida dele, na história dele, marcas que eram acentuadas pelo desejo dele de seguir a lei estritamente. Ao fazer isso, ele perseguiu a igreja que se iniciava, perseguiu os cristãos, mas depois de ter uma experiência com Jesus, ele se converte e descobre que é um prêmio muito maior, que é uma vitória muito maior. Talvez nós não sejamos como Paulo, tenhamos que esquecer na nossa história a perseguição à igreja.
Mas o que será que na nossa história nós precisamos esquecer para ir adiante? Talvez sejam situações em que nós fomos feridos, fortemente feridos e machucados. Às vezes por familiar, às vezes no ambiente de trabalho e às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Às vezes nós lembramos de situações em que fomos ofendidos, que fomos acusados, que fomos prejudicados. Situações que roubaram a nossa alegria, que roubaram nossas noites de sono, que fizeram com que a nossa imagem, com que o nosso amor, a percepção de que somos criaturas amadas e criadas por Deus se perdesse. E às vezes, ao lembrarmos disso, dessas situações, dessas experiências, nós vivemos as mesmas dores, ou revivemos as mesmas dores que sentimos lá atrás. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é um desafio para nós esquecermos as lembranças de dores, mágoas, injustiças, maltratos, desqualificações que sofremos. É interessante quando a gente pensa no esquecimento dessas coisas, o quanto isso possibilita irmos adiante. Esquecer não é que isso não vai vir mais à memória. Paulo, nos versículos anteriores, ele descreve isso, mas não vem mais carregado de uma carga afetiva, de um sofrimento, de um mal-estar, quase que às vezes um desejo de vingança, quase que às vezes com um desejo de retribuir aquele sofrimento que nós passamos. Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nos torna mais leves na caminhada com Jesus. Paulo, ao chegar ao final da lista dele, que a gente falou que ele é hebreu, foi circuncidado, ele teve uma história de seguir a lei efetivamente, ele poderia chegar a esse final e quase que se gabar da lista dele. Ele poderia apresentar, olha só quem eu sou, olha que eu fiz. Ou ainda, no início de ano, se tivesse esse momento naquela época, faz como Paulo fizesse nova lista agora. Eu vou continuar perseguindo mais cristãos, eu quero alcançar e machucar mais pessoas. Mas não, essa lista não existe mais. Essa lista de metas que Paulo poderia ter antes da conversão, ela é rasgada. Uma nova lista surge, uma coisa só. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo, avanço, corro na busca de uma vitória maior. Nós então temos o desafio, nesse final de ano, de verificarmos na nossa lista o que precisamos rasgar. Lembranças que vamos ter que esquecer. Esquecer significa a gente não alimentar essas memórias. Significa muitas vezes a gente não ficar repetindo isso exaustivamente. Significa, às vezes, lembrarmos de coisas que nos disseram, que nos marcaram, que dão medo no início do ano para a gente realizar os nossos sonhos. É esquecer que essas palavras muitas vezes tiveram um peso muito grande, mas que Jesus nos dá uma nova história. Jesus nos dá uma nova lista. Às vezes, algumas pessoas elas não conseguem realizar sonhos de terminar a faculdade, ou de terminar os estudos, ou de procurar um novo trabalho, ou de servir mais a Deus, porque elas carregam lembranças que impedem com que elas tenham essa corrida. De uma certa forma, ter a nova lista alguma coisa importante, esquecer as coisas para trás ficam, mas lembrar também que temos uma corrida. No versículo 14, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz o seguinte: corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória, que
Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. De forma parecida, na Bíblia a Mensagem do Eugene Peterson, ele coloca aqui no versículo 14, da seguinte forma: estou correndo e não volto atrás. O que a gente precisa esquecer? O que a gente precisa lembrar? Uma lista muito simples. Eu preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Eu preciso lembrar, correr a carreira que Jesus colocou para todos nós, com a certeza de que a vitória Ele nos dará, a despeito dos grandes desafios, a despeito das dificuldades. Esse é o desejo do meu coração para cada um dos irmãos. Em 2021, nós esqueçamos as coisas que ficaram para trás. Que nós corramos, nos lembremos de correr a carreira que nos está proposta. Um bom 2021 e que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Queridos irmãos, as vitórias das quais precisamos neste novo ano que se inicia depende de confiarmos plenamente em Deus, expressando a Ele a nossa fé corajosa e robusta. Não só disso, depende também de nossos esforços, de batalharmos, lutarmos, fazendo o máximo possível para superarmos as barreiras, as dificuldades que nós encontraremos. Vamos orar neste momento, pedindo que o Senhor nos auxilie na luta, jornada de mais um ano. Oremos. Pai bondoso, nós te louvamos por este final de ano. Nós te louvamos por todos esses meses, dias que vivemos na tua presença. Damos-te graças porque tu nos tens sustentado, nos tens guardado, preservaste as nossas vidas, preservaste a nossa fé, preservaste as nossas famílias e fizeste o teu querer em nossos corações. Agora, bondoso Deus, pedimos-te que olhe para cada um dos membros da tua igreja, para cada um dos nossos amigos, para cada um dos nossos familiares. Pedimos a tua bênção para todo o teu povo na face da terra e para o nosso país. Que este ano que se inicia seja um ano de bênçãos e de vitórias. Que as dificuldades sejam superadas pelo teu amor e pela tua graça. Guia-nos, guarda-nos e protege-nos. Rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.